E aí, pessoal? Tudo bem? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês qual é o melhor momento de você estar pensando, projetando o seu móvel planejado, para que você não tenha problemas lá na frente. Se você quiser conferir um pouco mais do que eu preparei para você, vem comigo e roda a vinheta. O móvel planejado, ele tem um grande impacto no ambiente, né? Na realidade, o móvel planejado, ele está ligado com vários outros fornecedores, outros elementos, né, e outros materiais, como por exemplo, os revestimentos, como por exemplo, as bancadas de pedra, como por exemplo, toda a parte elétrica, hidráulica, gesso, iluminação, automação, enfim, tem uma série de coisas que o móvel planejado ele acaba estando integrado e impactando também em tudo isso. E é muito comum, infelizmente, às vezes por uma má orientação do profissional ou às vezes por ignorância do cliente, o cliente achar que ele vai fazer o projeto de móvel planejado no final da obra. Isso acontece direto, inclusive, quando o cliente ele vem até nós e fala: Fernando, tá instalando agora o revestimento, semana que vem entra a pedra, vamos fazer o projeto de móvel planejado? Vamos, não tem o que fazer. Mas às vezes é muito complicado porque o móvel planejado ele vai ter que se adaptar ao ambiente que está já pronto, já está feito, entende? Então às vezes você já está limitado a tudo aquilo que já está no ambiente. Por que eu falo dessa questão? O móvel planejado na realidade ele vai ajudar muito a fazer o layout do ambiente, entende? O que seria o layout? É definir posição, definir tamanho, definir até circulação do ambiente, então isso é muito importante. E quando, por exemplo, às vezes a gente entra no início da obra do cliente, né? Quando o móvel planejado ele é projetado no início da obra do cliente, isso traz inúmeras vantagens, que é o que eu vou trazer aqui para vocês. Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma cozinha, né? E como você já mandou fazer a pedra, você já definiu o posicionamento da cuba, você já definiu, né, o ponto hidráulico e o ponto de esgoto já estão ali, né, na parede já colocados. Então o que acontece? A gente vai ter que adaptar o projeto em cima do que está ali. Se às vezes o cliente ele não tivesse já feito tudo isso, já especificado, já determinado e fabricado aquilo, às vezes se você, por exemplo, que é o que já aconteceu, se você mudasse a posição da cuba 15 centímetros para o lado, todos os módulos, por exemplo, eles seriam mais simétricos. Ou até mesmo se a cuba ele tivesse deslocado por 15 centímetros do outro lado, o espaço que ele teria de gaveta, ele ganharia muito mais espaço para conseguir, né, às vezes guardar todos os utensílios de cozinha que ele teria ali para guardar em gaveta, porque às vezes o espaço que sobrou para ele não é o suficiente, entende? Então assim, esses são algumas questões que acabam acontecendo direto. Vou aqui trazer um exemplo de um dormitório, né? Acontece também muitas situações de o cliente já definiu o ponto da TV que vai ser naquela parede, a cama vai estar aqui porque o criado está ali, então eu já coloquei uma tomada e um interruptor para acender a luz ali naquela parede. Aqui que vai o roupeiro eu não coloquei nenhuma tomada, então pode fazer o roupeiro aqui. Só que às vezes quando a gente começa a entrar no estudo do ambiente com o cliente, se a gente às vezes invertesse o posicionamento do closet, ou do roupeiro, às vezes se a gente colocasse a bancada numa outra parede, o cliente ia ganhar muito mais espaço, ia ter uma bancada maior ou ia ter um roupeiro maior. Aí o cliente fala: ai, Fernando, não tem como mudar, porque eu vou ter que quebrar a parede, eu não posso mais quebrar a parede, já estou no final da obra. Então a gente às vezes vai ter que se adaptar ao ambiente, entende? Por isso que é muito importante, quando você, junto com o profissional que você contratou, for fazer o projeto de layout lá atrás, para definir, para nortear toda a obra, é importante que você ali já veja o projeto de móvel planejado, porque quando você entrar nesse detalhe no início da obra, entende? E quando eu digo no início da obra, gente, não é na fundação, tá? Não é nesse momento, mas ali no momento onde você já subiu as paredes, onde você vai começar a passar o ponto elétrico, hidráulico, esgoto, ali é legal, porque você ainda tem a possibilidade, às vezes, de deslocar um ponto, subir um interruptor, trazer um ponto elétrico para cá, entende? Então tudo isso vai te ajudar a não ter problema com o móvel planejado em relação a isso. Pessoal, antes da gente estar dando continuidade aqui no conteúdo, eu ia pedir um favor para vocês, que é o seu like. É um pedido muito especial porque nos ajuda muito, né, a fazer o conteúdo chegar a mais pessoas, ao canal a crescer cada vez mais e não tem custo nenhum para vocês. Então eu agradeço demais, viu, todo o apoio que vocês vêm nos dado. E também, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, a gente não perca mais tempo, viu? São mais de 300 vídeos aqui na nossa biblioteca, vídeos relacionados a construção, reforma, decoração, móveis planejados, projeto de interiores, tá muito legal mesmo, viu? Então já se inscreve aqui no canal que vai vir muita novidade por aí, viu? E você não pode perder.
Então, assim, é muito importante que vocês entendam que quanto antes você vê o móvel planejado, melhor. Tem muitas pessoas que, por exemplo, veem a pedra primeiro e não vê o móvel. E olha só como que às vezes se invertem as ordens. Por quê? É muito mais fácil o móvel planejado nortear a pedra, porque a pedra é uma coisa mais simples, né? É uma superfície que tem a cuba. Então, às vezes, se você só faz a sua cabeça, a cuba, na posição que você está querendo e o móvel ele vem adaptando, você acaba tendo que se limitar na hora de você montar o planejamento da sua cozinha, entende? Então por isso que é muito importante, às vezes, você definir o móvel planejado e em cima disso você falar, ó, o eixo da cuba é legal bater no meio desse móvel. Pum, é aqui. Aí quando você pegar, fechar o móvel planejado e levar pra parte de pedra, né, pro pessoal da marmoraria, você já consegue falar, ó, aqui vai ter um gaveteiro, então o eixo vai ter da cuba, né, ou do cooktop, ou do forno, sei lá, enfim, tô dando alguns exemplos. Vai ter que estar aqui pra bater com o layout aqui, pra bater com isso, pra ficar mais próximo dali, e você não se limita, entende? Então por isso que é muito importante, o quanto antes você vê o projeto de móvel planejado, melhor é. Aí a pessoa pensa, ah, Fernando, mas vale a pena eu fechar o móvel planejado, né, bem no início da obra? Depende, né? Bem no início da obra não é na fundação, né? Não é quando você está fazendo ali as estacas, a estrutura. Mas vale quando você está, por exemplo, como eu falei, começando a passar o esgoto, passar o encanamento, passar a parte hidráulica, passar a parte elétrica. Aí eu acho que vale sim você fechar. Por quê? Você pode usar a empresa, né, que você contratou de imóveis planejados para te assessorar e para te ajudar, entendeu? Na hora de você fazer todas essas partes elétricas e hidráulicas. Então, por exemplo, você pode, a partir do projeto fechado, onde se você fez no início, você teve liberdade total, você não se prendeu a nada e você conseguiu direcionar da forma que você queria, entendeu? Então o que você pode fazer? Bom, pega esse projeto do móvel planejado e vê se tá precisando colocar alguma coisa. Ah, aqui eu queria que ficasse a minha torradeira. Vou colocar uma tomada aqui. Ah, eu quero que o meu cooktop a gás fique ali. Puxa um ponto de gás ali. Então você consegue começar a indicar os pontos elétricos, hidráulicos, iluminação e tudo mais a partir disso. Entende? A iluminação é a mesma coisa. Se você já definiu, por exemplo, que a sua bancada vai ser ali, você já pode puxar um ponto direcionando uma iluminação para ali, para aquele local, né, no caso. Porque se às vezes você já define, ah, eu vou querer a bancada ali, já faz uma iluminação, mas o ideal era lá para você ter uma bancada maior, você tá na água, entende? Então, assim, é muito importante você entender esse conceito. O quanto antes você vê, melhor é, porque você tem mais liberdade criativa e mais liberdade funcional. Quando você entrar no final, você vai ter que adequar o seu projeto de móvel planejado com o ambiente. E às vezes você não vai ficar satisfeito. Às vezes o móvel não vai ficar simétrico, às vezes ele não vai ficar do tamanho que você gostaria, às vezes ele não vai conseguir guardar tudo que você quer porque ele ficou muito mais segmentado, e aí você acaba tendo muito mais prejuízo funcional. Eu não tô nem falando financeiro, mas o prejuízo funcional, entende? Ou até mesmo pode até impactar um prejuízo estético para o seu projeto, entende? Por isso que é importante você pensar nesse sentido, tá? Quanto antes, melhor. Aí o fechamento você vai determinando conforme vai ter o andamento da sua obra. Legal? E vocês aí em casa, já tiveram problemas, por exemplo, de às vezes ter que adaptar o seu móvel planejado ao ambiente e não ficar do jeito que você queria? Já aconteceu isso? Porque eu já vejo direto, infelizmente, isso acontecer. Então é importante você entender. Eu quero saber muito a opinião de vocês, as histórias que você tem pra me trazer. Deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai conversando e eu faço questão de ler todos os comentários, viu? Então é muito importante vocês deixarem aqui embaixo pra gente conversando, tá bom? E se vocês ficaram com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema, gente, deixa aqui embaixo também. Vamos conversar, vamos bater esse papo, sabe? Quem sabe a sua dúvida, a sua sugestão não se torna tema do nosso próximo vídeo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo se você ainda não deixou, que é muito importante pra nós. Se inscreve aqui no canal que tá vindo muita coisa bacana por aí e nos acompanha nas nossas outras redes sociais. Face, Insta, Pinterest, tem muita coisa bacana. Vão estar todos os links aqui embaixo pra você nos acompanhar também. Cada rede social a gente acaba trazendo um conteúdo exclusivo, um conteúdo diferente, então tá muito bacana também você nos acompanhar nessas outras redes, viu? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Só deixa eu fazer aquele corte do like no meio do vídeo. Mônica, eu tô apertadíssimo pra ir no banheiro. Eu até falei, vamos dar essa...